Pais e irmãos da geração de Josué, é um grande privilégio de estar trazendo mais uma reflexão para a gente estar aprendendo um pouco desse livro que nos inspira muito. Toda vez que eu pego o livro de Josué, eu lembro do nosso amigo que já se foi para perto do Senhor, nosso amigo Carlos Henrique, né? Porque ele sempre queria pregar, ele sempre fazia a gente uma motivação maior. Ele gritava, eia, né? E aquilo ficou marcado na minha vida e na geração, né? Como a gente vai pegar o livro de Josué, eu sempre tenho essa lembrança, né? E eu quero iniciar falando, né, da geração de Moisés. A geração de Moisés, né, no Egito, eles passaram 40 anos, né? Por quê? Porque eles eram uma geração de desobediente, né? E isso trouxe muita consequência, né, na caminhada. Morreu toda essa geração e Josué assumiu, né? Assumiu a nova geração que veio dessa geração. Aí quando Josué pegou essa nova geração, ele teve que circuncidar. Depois eles fizeram a Páscoa, né? Voltaram a comemorar a Páscoa. E além disso, né, ele consagrou esse povo para poder entrar na terra prometida, né? Ele ia ter que ter 7 guerras para conquistar, 7 povos, 7 nações para conquistar. E ele logo encontrou a Jericó, né? O povo de Jericó e os outros povos não temia o pessoal de Israel, né? Ele passou a temer por quê? Porque Deus era com Josué. Ele tinha falado com Josué, ser forte e corajoso e cumprir as minhas leis. Toda a palavra que ele tinha passado para Moisés, Deus ia ser com ele, né? E logo a primeira era Jericó, né? Então Josué enviou espia para conhecer aquela terra, né? E depois Deus falou que aquela cidade, tudo que tinha nela, teria que ser destruído, porque era uma cidade maldita. Eu vou ler aqui na minha versão, tá? Para a gente ver essa instrução. Josué 6, versículo 17. A cidade deve ser destruída, junto com tudo que há nela, como oferta para Deus. Somente ficará viva a prostituta Raabe e a sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. Mas não peguem em nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento de Israel. Mas os objetos de prata, ouro, bronze, ferro serão separados para o Senhor e colocados em seu tesouro. E eu queria passar para vocês uma coisa que está até queimando, né, no meu coração, que é sobre o pecado de Acã. Acã era um soldado, né, e um soldado da geração que Josué estava comandando. Então, o pecado de Acã não foi somente tirar uma capa babilônica, nem pegar ouro, um pouco de ouro, um pouco de prata. O pecado dele foi a desobediência, foi aquilo que aquela geração de Moisés no deserto havia feito. Era uma nova geração, eles eram consagrados, né? Quando nós que somos de uma igreja, nós se consagramos, nós participamos de reuniões de consagração, nós servimos ao Deus, se a gente peca, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Acã, tá? Acã trouxe maldição para toda Israel, né? A gente vê no Josué 7, versículo 1, foi toda a geração, prevaricaram, mas foi um homem só. É engraçado, né? Mas é assim desde o começo, né? Adão, quem comeu do fruto, quem cometeu foi a Eva. Mas Deus chamou a responsabilidade para Adão, né? E com isso, todos nós
éramos pecado até conhecer Jesus. E agora Acã? Acã foi o primeiro homem a pecar depois da entrada da terra prometida, e foi o primeiro homem a pecar. Por isso toda a geração pecou. Ele escondeu, o pecado dele oculto, né? Mas ele, olha, o pecado dele maior foi roubar de Deus, porque o ouro e a prata era o tesouro do Senhor, era porque Deus ia preparar o templo do Senhor, né? E ali ia ser construído com esse ouro, com a prata, né? Era somente de Jericó. Por quê? Porque era a primícia da primeira guerra, era a primícia. Então a primícia, a nossa primícia sempre é do Senhor. Quando a gente tira uma primícia que era para o Senhor, nós estamos roubando a Deus. E ele roubou a Deus, né? E com isso ele trouxe maldição. E quando Josué foi orar, né, buscar o Senhor, Josué perguntou ao Senhor e o Senhor que revelou. Ele não teve nem um arrependimento. Deus teve que mostrar quem foi, até chegar a Acã, né? E por que ele foi consumido todo? Porque ele mexeu no anátema. Ele pecou, ele pegou a capa, ele pegou o ouro, pegou a prata e pecou contra Deus. A desobediência é um dos maiores pecados que a gente pode cometer a Deus, né? É uma área que muita gente tem dificuldade. Quando a gente não é obediente nos nossos pais, nos nossos líderes, muito menos as coisas de Deus e a palavra. Eu espero que consegui passar algo para vocês. Amém?